iniciar aqui. Então, vamos aqui iniciando a gravação da aula. Depois eu vou disponibilizar. Quem não está aí hoje, não tem problema. Então, essa parte de série de potência, falando novamente, é um tipo de série especial que a gente usa bastante, praticamente para poder escrever uma função em forma de série. Essa é a nossa ideia básica aqui que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Então, olha só, uma série de potência é uma série, né, com todas aquelas características de séries que a gente viu nas aulas anteriores, né, no primeiro bimestre aí todo, mas ela é uma série que tem essa formulazinha aqui, ó. Ela é um somatório, né? Você vai ter vários termos somando, infinitos termos, aonde a gente pode escrever esses termos como sendo Cn x elevado a n. Cn é uma constante, x é uma variável, né? Olha, x é uma variável. Então, nós vamos ter uma série que, na verdade, a gente vai, se a gente for observar bem o que a gente vai ter, quando a gente for fazer a série, que é esse resto aqui, ó, vai ser um polinômio. Então, agora, e aí quando a gente der valor para x, né, substituir valores para x, aí a gente vai ter o valor numérico da série. Mas o nosso n vai de 0 até o infinito, então você vai ter que C0, x elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, sobrou só C0. Deixa eu falar uma coisa, se tiver alguém aí que precisar aceitar para poder entrar na sala, vocês me avisam também. Pode me avisar lá no grupo de WhatsApp aqui, que eu estou com o celular aqui do lado, aí eu aceito, porque agora tem que aceitar, eu acho, para entrar no grupo aí, né, nas nossas aulas. Deixa eu dar uma verificada lá. A gente está aguardando. Tá, deixa eu ir lá ver. Quem é que está me aguardando? Frederico saiu, entrou de novo, então ele está voltando. Tem essa daí. Aí você me avisar aqui que eu coloco. Ótimo. Então vamos voltar lá. Porque essa parte séria de potência, eu acho que vocês entenderam bastante coisa dos métodos para verificar se série converge ou não converge. E isso vai ajudar a gente demais agora, porque nós vamos precisar daquilo lá. Então, uma série de potência, né, é uma série que tem essa formulazinha, relembrando aqui, né, Cnx elevado a n, n igual a zero, então você vai ter C0, x elevado a zero vai dar, todo número elevado a zero é 1, vezes C0, C0, então aqui você tem uma constante. E depois vai ter C1, x elevado a 1, C2, x elevado a 2, C3, x elevado a 3, C4, x elevado a 4, até Cn, x elevado a n, infinito. X é a variável, a gente chama de variável, e os CNs, que são C0, C1, C2, C3, C4, a gente chama de constantes, né, da série, são as constantes da série. Aí, quando o x é fixado, né, a série, que é uma série de potência, ela vira uma série de constantes. Por exemplo, se o x valer 1, aí você vai ter C0 mais C1 mais C2 mais C3 mais C4. Se o x valer 2, vai ter C2, ó, C0 mais 2C1 mais 4C2 mais 5 mais 8 C3 mais 16, né, C4 e por aí vai. Então, geralmente, a gente fixa esse valor de x, né, se a gente quiser trabalhar com a série numérica, né, em valores de números, e aí você vai ter o x como sendo uma constante fixa, e o C0 a gente é uma constante que vai ter que, às vezes, ter que continuar, ter que encontrá-la. Tá? Então, uma série de potência é uma série desse tipo aqui, ó. Ela serve para muita coisa. Daqui a pouco a gente vai ver aí. A gente pode... O principal dela é pegar uma função qualquer que a gente tenha e escrever essa função em forma de um polinômio. Então, por exemplo, a soma da série da função, né, é uma função. Então, a série de potência, ela nada mais é do que uma função, é uma f de x, ó, C0, C1x, mais C2x ao quadrado, mais C3x ao cubo, só que é uma função com infinitos termos, né, uma função polinomial, ó, se assemelha a um polinômio, que eu tinha acabado de falar no slide anterior. Então, ó, o domínio são todos aqueles valores que vão fazer com que essa função aqui exista, ou seja, qualquer valor de x que eu atribuir aqui, a função vai existir. Ah, o zero também, pessoal, até o zero, porque se o x for zero, você vai ter só o C0, porque
x valendo zero aqui vai eliminar todas as constantes, sobra só o C0, tá? Então, você tem aí o domínio, né, o conjunto de todos os valores de x para qual a série converge, né? E a única diferença para essa função aqui, não, a gente não fala que ela seja um polinômio, sim, ela se assemelha a um polinômio, é que ela tem infinitos termos, ela não termina nunca, né? Essa é a ideia, tá? Então, aqui eu tenho até aqui um exemplo, né? Ó, fazendo Cn igual a 1. Então, o que eu fiz? Em vez de eu chamar o x de constante, eu fiz o meu Cn, ou seja, todas as constantes, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C20, valer 1. Então, se todas essas constantezinhas aqui, ó, valerem 1, né? O que acontece? Eu posso substituir aqui, aí o que vai ficar? No lugar do C0 vai ficar 1, no lugar do C1 vai ficar 1 vezes x, vai dar x. No lugar do C2 vai ficar 1 vezes x ao quadrado, vai dar x ao quadrado, e você tem aí xn. Eu coloquei que isso aqui, ó, é igual a 1 sobre 1 menos x. Aí agora vamos relembrar um pouco do nosso conteúdo anterior, que fala sobre série. Essa série que eu formei aqui, ó, 1 mais x ao quadrado, mais x elevado a n, essa série que eu formei é uma série geométrica. E ela é uma série geométrica, né? Que, se ela for geométrica, lembram daquela minha da teoria de série geométrica. Se o módulo da minha razão for maior ou igual a 1, ela diverge. Se for menor do que 1, ela converge, né? Porque aqui, o que acontece? Na hora que eu faço, ó, eu pego o x, que é o meu x2, e divido pelo meu, que é o meu A2, divido pelo meu A1, eu vou ter a minha razão, ó, vai dar x, tá vendo? Se eu pego o meu x2, e divido pelo meu A3, ó, A2, desculpa, eu vou ter o meu x, né, vai ser x, então isso aqui vai ficar como? x2 dividido por x vai dar x. Repara que toda vez que eu divido o termo posterior pelo termo anterior, eu acho sempre x, que é a razão. Só que aí não é um número, mas aí você pode pensar o seguinte: se esse x estiver variando de menos 1 a 1, a série vai convergir. Se esse valor de x meu ele for em módulo maior ou igual a 1, a série converge. E a soma da série geométrica é dada por A1, que é 1, 1 menos a razão. Lembra dessa fórmula para calcular a soma dos termos de uma série geométrica? Uma das nossas primeiras aulas lá. Então, série geométrica, a gente faz isso. Então, quer dizer que essa série aqui, ó, 1 mais x ao quadrado, mais x elevado a 3, mais x elevado a 4, mais xn, ela pode ser escrita como uma função 1 sobre 1 menos x, né? Ó, essa função, né, equivale a essa minha série de potência aqui. O interessante é que às vezes, a gente tem essa função aqui, ó. Essa é uma função simples, 1 sobre 1 menos x. Mas talvez a gente queira integrar essa função. E talvez não existe métodos de integração para essa função. Aí o que a gente faz? A gente escreve essa função em forma de uma série de potência, né? E aí a gente tem uma função que se assemelha a um polinômio, e a gente consegue fazer a integral ou a derivada com maior facilidade, tá? Deixa eu só ver lá se tem mais gente querendo entrar na nossa aula aí. Por enquanto, ninguém, né? Se tiver, me avisem aí. Então, série de potência, né? Basicamente, então, é uma série, né? Bem parecida com as que a gente já viu, só que agora ela tem uma variável x. E a gente pode atribuir valor para esse x, fixar esse x, aí vai virar uma série de constantes, ou a gente pode atribuir valor para constante, para Cn, C0, C1, C2, C3, C4, e aí a gente vai ter uma coisa parecida com um polinômio, só que é um polinômio que vai ter o quê? Infinitos termos, né? E aí pode ser que seja uma série geométrica, pode ser que seja uma série alternada, vai depender, pode ser uma série que não converge, mas que vai divergir, dependendo do valor de x. E o que vai ser o nosso trabalho aqui, a princípio, trabalhar com séries de potência? É geralmente ver isso. Quais são os valores de x, né, que a série pode assumir, né, para que essa série converja ou para que essa série diverge, né? Vamos ver o que pode acontecer com isso. Então, aqui, né, em geral,
A gente, às vezes, em vez de ficar escrevendo a série de potência igual eu escrevi ali, né? A gente pode escrever a série de potência com a minha potência de x, né? Igual tá aqui, ó, no primeiro exemplo. A gente tem só x elevado a n. A gente pode escrever ela como sendo x menos a, né? Ou x mais a, tanto faz. Aonde esse a é um número real e a gente fala que é uma série de potência também, só que é uma série de potência centrada em x menos a ou uma série de potência centrada em a. Eu gosto de falar que ela é centrada em a, né? Ou seja, nesse número que está aqui, porque aqui poderia ser x menos 2, né? Aí você teria Cn x menos 2 elevado a n, onde o a valeria 2. Aí você teria aqui, ó, aqui tá errado, aqui é 0, tá, gente? Botei 1 aqui, mas aqui é 0. Então, quando o n vale 0, você vai ter x menos a elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, né? Então, você tem que C0, sobra só o C0. Depois você vai ter o n valendo 1, então você vai ter C1x menos a elevado a 1. Depois o n valendo 2, valendo 3 e por aí vai. Só que aí você tem binômios, né? Que depois você pode desenvolver esses binômios aí. E a gente fala que essa série também é uma série de potência, mas quando ela é escrita dessa maneira aqui, ela é escrita... a gente fala que é uma série de potências centrada em x menos a ou centrada em a. Ou pode ser também conhecida como ao redor de a. Eu gosto de falar centrada em a. Então, por exemplo, alguns exercícios que a gente for fazer aí, eu vou pedir, dada a série de potência centrada em a. Então, esse aqui vai ser um númerozinho que vai ser dado, tá? É uma outra maneira de escrever uma série de potência. Olha um exemplo aqui, ó. Para quais os valores de x a série abaixo é convergente? Tá vendo, ó? Antes as perguntas eram assim, ó. Verifique se a série converge ou verifique se a série diverge. Era basicamente isso. Agora não. Agora para quais valores de x a série de potência ela vai ser convergente ou ela vai ser divergente. Repara que eu tenho, aqui também é 0, tá, gente? Sempre começa aqui com 0, nesse caso aqui, tá? Ou melhor, minto, nesse aqui tá certo, é 1 mesmo. Por que que é 1? Porque por causa do... Senão o primeiro termo ali vai ser 0, não vai fazer muito sentido, não. Deixa eu apagar isso daqui, isso mesmo, tá? É o seguinte, então, dada essa série, é uma série de potência, aonde quem está fazendo o papel meu aqui de Cn, né, é o fatorial de n. Fatorial de n aqui, porque fatorial, lembra? Fatorial de 2 é 2 vezes 1. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E por aí vai. Todas as vezes, né, que pedirmos para poder determinar quais valores de x a série converge ou diverge, geralmente, o teste da razão vai satisfazer esse nosso exercício, vai ser interessante usá-lo, porque o teste da razão, vamos lembrar que o teste da razão, apesar que eu acho que vocês já estão bem familiarizados com esses testes, né? Mas deixa eu abrir aqui o teste da razão, só para vocês lembrarem as condições que tem que acontecer para o teste da razão ser válido. Então, olha só, você vai calcular o limite com n tendendo para o infinito, não é isso? Ó, do termo posterior dividido pelo termo anterior em módulo, e se o meu limite der menor do que 1, a série converge. Se ele der maior do que 1 ou der infinito, a série vai divergir. E se der 1, o teste da razão é inconclusivo. Você não pode dizer nada, tá? E a gente vai usar isso quando tiver expoente ou fatorial. Aquele exemplo que a gente estava trabalhando lá tem fatorial, tem expoente. Então, é interessante usar o teste da razão. Porque a gente tem que ficar com isso aqui em mente. Porque como a gente está estudando o teste da razão, nós vamos precisar disso daqui. Então, vamos voltar naquele slide e ver o que esse exercício está pedindo. Então, ele pede para verificar, né, se esses valores, quais são os valores de x para que a série vai convergir. Então, eu vou usar o teste da razão, porque como eu tenho fatorial, eu tenho a potência de x aqui, ó, é n também. Então, tá tudo a ver com o teste da razão. Lembrando que eu já disse e volto a falar, nós vamos usar bastante o teste da razão. Geralmente, quando não der o teste da razão aqui, é que a gente vai usar o teste da potência. Mas é só isso mesmo, tá? Não vai, a maioria, 99% dos casos, é teste da razão. Então, o meu AN, né? Quem é o meu AN?
né? O meu AN nada mais é do que a minha função que está aqui, né? N fatorial x elevado a n. Então, eu tenho AN, n fatorial x elevado a n é meu AN. O meu n mais 1, então, aonde tem n, eu tenho que colocar n mais 1. Então, aqui é n fatorial, vai virar n mais 1 fatorial. X elevado a n vai ficar n mais 1 também, fatorial. Tá ok? Beleza. Vamos aplicar o teste da razão. É o limite de n tendendo ao infinito de n mais 1 sobre n. A n. Então, vamos lá, ó. Quem é a n mais 1? N mais 1 fatorial x elevado a n mais 1 dividido por n fatorial x elevado a n, que é o meu AN, que é esse cara aqui. Aí aqui agora tem que expandir esse meu fatorial, porque n mais 1 fatorial é maior do que n. Então você consegue pegar n mais 1 fatorial e chegar até n, né? Nós até vimos isso em outro, ó, n mais 1. N mais 1 fatorial é o quê? É n mais 1. Você escreve aqui, né? Ó, n mais 1, copia ele. Opa, esse trem aqui é muito chato de mexer, né? Saudade do quadro, viu? E aqui vai ficar n mais 1 menos 1, né? Ó, ficou horroroso isso aqui, ó, tá? Fatorial. Porque na hora que você fizer n mais 1 aqui, mais 1, você simplifica, aí vai ficar n mais 1 mais n, é o que tá, mais n fatorial, que é o que está aqui, ó. Aí eu vou poder simplificar esse cara com esse. X elevado a n mais 1, eu posso desmembrar essa potência aqui em potência de mesma base, vai ficar x elevado a n e x elevado a 1, eu vou poder simplificar x elevado a n com x elevado a n. Olha o que vai sobrar. Vai sobrar n mais 1 vezes x. Geralmente, o x não some, tá, gente? Quando a gente está resolvendo exercícios dessa maneira, para verificar para quais valores de x a série converge ou diverge, o que acontece? Toda vez que você resolve aqui o limite pelo teste da razão, vai dar alguma coisa em função de x. Por quê? Porque se o x sumir, você não vai conseguir saber se a série está convergindo ou divergindo. Sempre vai ficar um xzinho ali no final para você poder verificar. Aí aqui, repara que ainda está em módulo, mas n mais 1 vai ser sempre positivo. Por quê? Porque n assume sempre valores maiores do que ou iguais a 1 até o infinito. Então, n mais 1 vai ser sempre positivo, mas x eu não posso tirar do meu módulo, porque eu não sei se ele vai ser negativo. E aí, olha o que acontece. O limite de n tendendo ao infinito, de n mais 1, que eu sei que sempre vai ser positivo, vai ser maior que zero, e o módulo de x. Então, a gente só tem que entender aqui, ó. Então, quer dizer que esse cara aqui vai ser sempre maior do que zero, né? Esse cara aqui que está dentro do parênteses vai ser sempre maior do que zero. Tem que entender, então, o que acontece com x. Mas aí, a gente vai lembrar disso através do teste da razão. O que o teste da razão fala? Aí a gente vai voltar lá naquele slide nosso, ó. O que fala lá no nosso slide? Deixa eu verificar se chegou mais gente aqui. Ainda não, né? O que o teste da razão? Ó, se o limite for maior do que 1, né? Então ela vai convergir. Se o limite for menor do que 1 ou infinito, ela vai divergir. E se for igual a 1, vai acontecer, nós não podemos falar nada. Então aqui é só pensar no valor de x, ó. Se o x for um número diferente de zero, né? Se o meu x for um número diferente de zero, aí agora pensar um pouquinho, né? De acordo com a nossa teoria lá, ó. Se o x for um número diferente de zero, qualquer número diferente de zero que você colocar aqui, né? Esse limite, se for para pensar, ó, ele está dando infinito, né? Antes da gente pensar nessa parte aqui embaixo, né? Deixa eu só... Então, vamos para daqui a pouco a gente volta nela aqui, ó. Então, olha só, aqui, ó, n mais 1, o n tende para o infinito, né? N mais infinito mais 1 vezes qualquer valor de x que vai ser um número vai dar infinito. Então, esse limite aqui é infinito. Então, olha só, se o meu x for qualquer número, sempre o limite vai dar infinito, né? Ou seja, qualquer número diferente de zero. E aí, a minha série lá atrás, ela vai divergir. Mas se o x assumir zero, né, valor x igual a zero, a série vai convergir. Por quê? Porque o limite vai dar zero. Porque 0 vezes n mais 1 vai dar zero, vai ficar limite de n tendendo ao infinito de zero. Zero é um número, vai dar zero como resposta. E zero é menor que 1. Né? Se zero for todo o limite menor do que 1, a série converge. É o que está aqui na nossa explicaçãozinha aqui, né? No... Cadê?
Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então quer dizer que para qual vai ser zero é menor do que 1, então a série converge. E se o meu x for qualquer valor diferente de zero, esse limite vai dar infinito. E se o limite dá infinito, o que acontece com a série? Ela diverge. Então, um exemplozinho bacana, não é difícil de fazer, né? Então, era para verificar se essa série aqui converge, para quais os valores de x ela converge. Então, na verdade, ela converge só para um único valor, x igual a zero. Para qualquer outro valor de x, a série vai divergir, né? Para qualquer valor de x, a série diverge, né? Se for x igual a 2, x igual a 3, x igual a menos 5, né? Porque aí, ó, eu vou ter um valor aqui, né, para x. Para qualquer valor de x que eu assumir aqui, o n vai tender para o infinito, esse limite sempre vai dar infinito. Então, para qualquer valor diferente de zero, a série diverge, e para qualquer x igual a zero, a série converge, tá? Essa é a ideia da gente poder entender aí o que está acontecendo. Tá ok? Não é difícil, né? É o que a gente estava fazendo antes, só que agora a gente ganhou um elemento a mais, a gente ganhou um xizinho a mais. Deixa eu aceitar de Andra aqui. Isso. Oi, diga. A Rosiana está esperando você aceitar ela. A Rosiane, a Diandra eu aceitei agora. A Rosiane não está aqui. Cadê a Rose? Não. Rose. Desculpa, foi a Di. A Rose acho que está tentando conectar. Tá bom. Vocês me avisam. A Diandra, eu aceitei ela. Tranquilo, né, Diandra? Tá tranquilo. Então tá. Ó, eu tô falando um pouquinho sobre série de potência, tá? Na verdade, o que a gente falta falar de série é série de potência, série de Taylor e série de Fourier. Eu tô querendo terminar ou hoje tudo, ou deixar só um pedacinho para a próxima aula, tá? Porque igual eu estava falando com a Catiúcia e com o Frederico, que estavam aqui mais cedo, mesmo se eu estou preocupado da gente não conseguir ver o conteúdo todo, mas mesmo se a gente não ver o conteúdo todo, eu vou gravar as aulas e disponibilizo para vocês. Porque a segunda prova não é minha, né? Aí eu fico meio assim, é ruim a gente dar aula e não tem, não sabe, eu não sei nem o que vai cair na prova. Tá? Então, voltando aqui nas nossas séries de potência, né? Relembrando então, para a Diandra que chegou aí, ó, vou dar uma explicação rápida aqui do que é série de potência aqui, ó, desse início. Então, série de potência é uma série que tem esse jeitão aqui, ó, tá? Cn x elevado a n, tá? Onde Cn é uma constante, x é uma variável, e o n vai de zero até o infinito, então você passa a ter alguma coisa parecida com um polinômio, né? C0, C1, C2 são constantes, e x são variáveis. Se você fixa o valor de x, você passa a ter uma série só com números, né? Porque aí o x vai ser numeral também, né? Você fixa aqui x igual a 2, por exemplo, vai ter C0, 2C2, 4C2, C1 é 2C1, 4C2, 8C3 e por aí vai. Então, isso é uma série de potência. O que a gente está fazendo, basicamente, né, é entender, igual dada uma série dessa daqui, ó, que é uma série de potência, entender para quais valores de x a série vai convergir. É basicamente isso que a gente está falando. Porque, como agora ela não são séries numéricas, podemos dizer assim, né? Não tem valores 1/2, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6 e por aí vai. Não é uma série assim, ela é em função de x. É igual tá aqui, ó. A minha série, ó, o meu Cn vale 1, aí eu vou ter 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x elevado a n, mais x elevado a n mais 1 e por aí vai. Eu não consigo ter eu não consigo calcular essa soma, podemos dizer assim. Mas eu consigo entender, né, para quais valores de x aqui a série pode convergir ou divergir. Então, aqui, para essa série aqui, fatorial de n, x elevado a n, eu usei o teste da razão, que a gente já está aí bem careca de saber dele, fizemos vários exercícios, lá na prova vocês fizeram ele bastante correto, né? Eu estou com as resoluções da prova aqui, depois eu vou passar por elas, tá? E envio para vocês também, para vocês que chegaram aí depois. Então, eu usei o teste da razão e cheguei à conclusão que o limite de n tendendo ao infinito fica n mais 1 módulo de n. E aí, olha só, quando o n tende para o infinito,
vai ficar infinito mais 1 vezes x. X é um número, vai assumir um valor numérico, um número real. Então, isso vai dar sempre infinito, que vai ser esse aqui é um produto. Então, esse limite dá infinito. Mas olha só, se lá no teste da razão fala o seguinte, se esse limite for um número menor do que 1, a série converge, e se o limite for maior do que 1, ou o infinito, esse limite der infinito, quer dizer que a série diverge. Então, agora nós temos que pensar nos valores de x aqui, que faz com que esse limite possa ser números maiores do que 0, né, maiores do que 1 ou infinito, ou menores do que 1. O único valor que o x pode assumir aqui para esse limite dar um número menor do que 1 é 0, porque se o x for 0, 0 vezes n mais 1 vai dar 0, isso aqui tudo vai zerar, o limite de uma constante é a própria constante, então o limite de n tendendo ao infinito de 0 é 0. Então, quando o x tende a 0, o limite dá 0, aí a série converge. Por quê? Porque 0 é menor que 1. Isso pelo teste da razão. Onde que está o teste da razão? O teste da razão está aqui, ó, que a gente viu nas aulas passadas. Lembra da nossa teoria do teste da razão. E se aquele limite lá, aquele valorzinho de x, for um número, né, diferente de 0, o limite sempre vai dar infinito. E esse limite sempre dando infinito, a série vai o quê? Vai divergir. Então, quer dizer que essa série aqui, né, essa série que a gente está trabalhando com ela aqui, essa daqui, ela só vai convergir para um único valor, só quando o x aqui for 0. Se o x for diferente de 0, a série sempre diverge. Tem outro exemplo aqui, ó, para a gente poder entender. Para quais os valores de x a série abaixo é convergente, né? Para quais valores de x essa série aqui converge? Repara que é x menos 3, então é uma série de potências centrada em 3, né? Ó, igual tá aqui, ó, essa definição que eu tinha dado aqui, ó, uma outra definição para a série de potência, porque o x, em vez de estar só x elevado a n, pode ser x menos a, ou x mais a, onde o a é um número real. Naquele caso, daquele exemplo lá é 3. Então, é x menos a elevado aí a n, nesse caso aí. Então, a gente fala que é uma série de potência também, centrada em a ou centrada em x menos a ou ao redor de a, tanto faz. Tá? Então, nós temos aqui uma série de potências centrada em 3, né? Onde ela é dada por x menos 3 elevado a n sobre n. Repara que você tem potência de n. Todas as séries de potência vão ter, né, vão ter potências de n. Aí é interessantíssimo usar o teste da razão para verificar para quais valores de x a série vai convergir ou divergir. Sempre, sempre, tá? Eu te falei, 99% dos casos de exercícios para verificar para quais valores de x a série abaixo vai convergir ou divergir, né? Você vai usar o teste da razão. Então, para quem chegou aí depois, esses exercícios são um pouquinho diferentes dos outros. Por quê? Porque agora eu quero saber para quais valores de x a série converge. Antes não, antes era para qual é a série diverge ou a série converge. Era só essa a pergunta, né? Agora não, agora vai ter a série, ela vai ser em função de uma variável x, então esse x pode assumir valores, né, reais, né, que é o domínio, que na verdade vai ser como se fosse uma função. Mas para quais valores aí, né, o x assume que a minha série vai convergir? Então, de novo, teste da razão. X menos 3 elevado a n sobre n é o meu termo a n. O posterior, que é n mais 1, vai ser aonde tem o meu n, eu vou trocar por n mais 1. Então, vai ficar x menos 3, n mais 1, sobre n, que na verdade é n mais 1. Agora eu troco. Então, é o limite de n tendendo para o infinito, de AN mais 1 sobre AN, o que vai ficar? Vai ficar x menos 3, n mais 1 sobre n mais 1, tudo isso dividido por AN, que é x menos 3 elevado a n sobre n. Não tem fatorial nessa, tá, gente? Não é que eu esqueci de pôr o símbolo, não, é porque não tem mesmo. E aí, ó, x menos 3, n mais 1, eu posso desmembrar isso como sendo potência de mesma base, ó, x menos 3 elevado a 1 e x menos 3 elevado a n. E embaixo n mais 1. Aqui, ó, eu só tenho que copiar a primeira fração e dividir pelo inverso da segunda. Então, o n vem para cima e o x menos 3 elevado a n vem aqui para baixo. Então, vou poder simplificar esses dois termos, ó. Aí vai ficar x menos 3, né, vezes n sobre n mais 1, porque não dá para simplificar nada. Eu não posso cortar esse n com esse n aqui, não. Esse sinal de mais aqui não permite. E aí, ó, o que sobra? Sobrou limite de n tendendo ao infinito, de x menos 3
sobre n mais 1 vezes n. Como o meu n, né, só pode assumir valores maiores ou iguais a 1, e valores maiores ou iguais a 1 são positivos, eu posso tranquilamente tirar n e n mais 1 do módulo, né? Tirando do módulo, sobra só x menos 3 dentro do módulo. E aí eu tenho que pensar nesse limite meu aqui agora para mim poder resolver ele, ó. O n tem... Oi? Eu não entendi esse pedaço. Você vai Então, tirar os dois n, vai tirar o n dentro do módulo, os dois n? Isso, tirei os dois. Por quê? Ó, tá vendo aqui no meu somatório? O meu somatório, ele vai de n igual a 1 até o infinito. N igual a 1, eu tenho certeza que isso aí é maior do que zero. Então, n sempre será números maiores do que zero. E ser maior do que zero é ser positivo. Então, quer dizer que esse n mais 1 sobre n sempre vão assumir valores positivos. Então, quer dizer que se eu pegar um valor n, 10, e dividir por 10 mais 1, vai dar sempre positivo. Então, eu posso garantir, eu não preciso deixar ele dentro do módulo, eu posso tirar do módulo, porque eu sei que sempre vai ser positivo. Entendeu? Essa é a ideia. Agora aqui, ó, o x menos 3, eu não posso tirar do módulo, porque se eu, por exemplo, se eu der o valor para x igual a 1, vai ficar 1 menos 3, vai dar menos 2. Menos 2 é negativo, aí eu não garanto que ele é negativo, é positivo, tá vendo? O então, x por isso ele que pode assumir qualquer valor, né? Tanto positivo quanto negativo. Pode, muito bem. O x, o x pode assumir qualquer valor real, tá vendo? O n não. O n, aqui já me especificou que ele só pode assumir valor maior ou igual a 1, então vai ser sempre positivo, né? Essa é a ideia. Agora, o x menos 3 não pode, eu não sei, então tem que deixar dentro do módulo, tá? E aí, agora eu vou calcular o limite, ó. Como é que eu vou calcular o limite? Só que x menos 3 é como se fosse constantes. Por quê? Porque o meu limite depende de n, tá vendo, ó? Então, eu não pego o infinito e jogo aqui no valor de x. Eu só jogo o infinito no valor de n. Que aí vai ficar n, que vai ser infinito dividido por infinito. Aqui, ó, vai dar uma indeterminação, né? E aí, ou eu faço a regra de L'Hopital, que é fazer a derivada de n mais 1 aqui, ou eu divido tudo por n. Eu resolvi dividir tudo por n, ó. Na hora que eu divido aqui por n, por que n? Porque n é a maior potência, né? N elevado a 1 é a maior potência do denominador, né? Ó, por isso que eu dividi em cima por n. Embaixo eu também vou dividir por n, e aqui todos os termos por n. Ah, esse cara aqui você não dividiu? Não dividi, ele é constante, ele depende de x, né? Ele não depende de n, então eu não mexo com ele. Você já deixa ele no cantinho ali. Se você quiser escrever esse cara aqui na frente do limite, pode também, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de deixar ele aqui para mim não esquecer dele. Tá? E aí, ó, n dividido por n vai dar 1, n dividido por n vai dar 1, 1 dividido por n vai dar 1 dividido por n, mas quando eu faço n tender para o infinito, né, ó, quando o n tende para o infinito, o que vai acontecer? Vai ficar 1 com n tendendo para o infinito, isso aqui tudo vai dar 0, ó. Aí isso aqui zerou, né? Porque o n é um número muito grande, 1 dividido por um número muito grande vai dar 0, vai sobrar 1 sobre 1. 1 sobre 1 vai dar 1 vezes x menos 3 dentro do módulo. Como isso aqui é uma constante, o limite de uma constante é a própria constante. Então, esse limite está dando x menos 3 dentro do módulo. Aí é isso aqui agora que eu tenho que estudar, ó. Sempre quando a gente resolver esses exercícios que pede para achar o valor de x para que a série converge ou para que a série diverge, o limite ou ele vai dar um número, né? Ou ele vai dar alguma coisa em função de x. O x não some, o x não pode subir, porque senão você não consegue determinar os valores ali para quais os valores de x convergem e divergem a minha série. E aí, ó, pelo teste da razão, que é aquilo que eu já mostrei nos slides anteriores, eu sei que se esse limite aqui for maior do que 1, a série vai divergir. E se esse limite aqui for menor do que 1, a série vai convergir. Então, eu tenho que estudar essa inequação modular. Isso aqui chama-se inequação modular. Como que resolve isso aqui? Todas são assim. Depois, se vocês quiserem, eu até mando alguma coisa, um vídeo pequeno, né, falando sobre equação modular. Mas não vai mudar, não. Repara que o módulo de x menos 3 tem que ser maior do que 1, e x menos módulo de x menos 3 tem que ser menor do que 1. Então, eu posso tirar o módulo e escrever assim, ó,
Eu vou explicar, eu vou fazer isso aqui, sempre vai ser assim, ó, porque os valores aqui vão ser iguais e sempre um valor vai ser menor do que o outro. Porque olha só, o que acontece? Deixa eu explicar isso aqui para vocês aqui, ó. Para uma série convergir, né, igual eu peguei, então, x menos 3 tem que ser menor do que 1, porque eu quero saber quais os valores para ela convergir, porque o exercício, ó, perguntou quais os valores de x a série converge. Então, eu vim desse aqui. Esse aqui não me interessa para a série divergir, por enquanto, porque o exercício não quer saber para quais elas divergem. Então, eu peguei esse x, módulo de x menos 3 menor do que 1. A série só vai convergir se esse módulo tiver entre menos 1 e 1. Isso aqui vai ser sempre assim, tá? É uma informação importante. Guardem aí. Então, quando você tem um módulo, né, você está resolvendo um exercício, pede para verificar quais os valores da série ela converge ou diverge, e você chegar no final assim, ó, módulo de x menos 2, né, deu isso aqui. Aí, sempre quando você for resolver, você vai ter que colocar menos 1 aqui na frente e 1 aqui na frente desse aqui. Então, quer dizer que esse módulo de x menos 2, ele é, né, maior do que menos 1 e menor do que 1. É como é que a gente lê isso aqui. Então, sempre vai ser assim, independente do valor que vai estar aqui. Vai ser menos 1 e 1, ok? E aí, ó, o que acontece? Você tem uma inequação dos dois lados. Aí você tem que passar esse menos 3 para o lado de cá e esse menos 3 para o lado de lá, trocando sinal. Como era menos 3, vai virar mais 3, então vai ficar menos 1 mais 3 vai dar 2. E aqui vai ficar menos 3, quando passa para cá, vai dar mais 3, 1 mais 3, 4. Então quer dizer que o x está variando entre 2 e 4. Então quer dizer que o x tem que ser maior do que 2 e x tem que ser menor do que 4 para a série o quê? Para a série convergir. Então, qualquer valor de x você colocar dentro desse intervalozinho aqui, ó, entre 2 maior do que 2, sem o 2 não dá. Tem que ser 2,0001, por exemplo, já está valendo. E menor do que 4, quer dizer que essa série aqui, ó, ela vai convergir, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó, tá? Então, ó, quer dizer que isso daqui, ó, assim, ó, a série converge, eu repeti isso daqui, ó, isso que tá aqui, gente, é o que eu repeti daqui, tá? Então, é praxe. Toda vez que você for resolver, verificar se a série vai convergir e der alguma coisa assim, x menos um número, ou x mais um número dentro do módulo, você vai escrever menos um na frente e um no outro lado da desigualdade, tá? É uma equação modular que a gente resolve assim. Por que eu ponho menos 1 e 1? É pela teoria de série divergente para o teste da razão. Teoria de série divergente para o teste da razão na verdade, a série ela só vai convergir para valores entre menos 1 e 1. Para valores maiores do que esse, né, e bem menores do que menos 1, a série provavelmente vai divergir, tá? Então, a gente usa isso. Então, aqui, ó, a série converge para x, né, maior do que 2 e menor do que 4. Então, quer dizer que é como se houvesse um intervalo assim, né? Ó. Aqui eu tenho 0, né? Aqui eu vou ter o 2 bolinha aberta, porque é menor, e aqui o 4 também bolinha aberta. Aí, dentro desse intervalo aqui, ó, de 2 a 4, qualquer número que eu pegar aí e colocar lá no lugar do x, lá naquela série, vai fazer com que essa série aí vai ficar convergente. Essa é a ideia. E qualquer valor menor do que 2, né, qualquer valor para cá, ó, menor do que 2, menos 1, 0, a série diverge. E qualquer valor que esteja para cá, maior do que 4, a série também diverge. Então, a resposta que a gente tinha que colocar é essa aqui, ó. Tá, ó. A nossa série, ela converge para valores entre 2 e 4. Tá? Maiores do que 2, menores do que 4. Essa já teve que estudar, fazer um estudo mais minucioso, né? No exercício anterior, não. No exercício anterior era só verificar um valor de x só. Então, não tinha inequação para a gente resolver, né? Essa aqui, não. Essa aqui, a gente já tinha uma inequação modular, né? X menos 3 menor do que 1 é que nos interessa. Então, eu trabalhei com ela e toda vez eu tenho que montar a minha inequação entre menos 1 e 1, né? Na verdade, aqui a teoria da resolução de inequações modulares, tá?
não é difícil, né? Reparem que até aqui, ó, vocês já tinham feito tudo, vocês faziam isso, né, nos exercícios anteriores. O que mudou agora é que você tem que analisar os valores de x. É uma coisinha a mais. E lembrando que a gente vai usar o teste da razão na maioria das vezes. Tá ok? Bem, aí aqui agora é mais uma ilustração, a gente entender aí onde que se usa, né, a série de potência. Veremos que o principal uso de uma série de potência é que ela fornece uma maneira interessantíssima, né, de representar algumas das mais importantes funções que aparecem na matemática. Tá? Essa vai ser a nossa química. Aí da química, fique esperto, vocês vão precisar disso. Aí eu coloquei exemplo aqui, achei esse exemplo super interessante, que é uma série de potência de função de Bessel. Não sei se vocês já ouviram falar disso aí. Não sei se vocês, nessas matérias específicas que vocês têm na química, em algum momento vocês já ouviram falar dessa função de Bessel. Eu não sei, aí já não é muito minha área, mas ela é uma função bem usual, né? Tanto na física como na química. Essas funções, elas surgiram primeiramente quando Bessel resolveu a equação de Kepler. O que é a equação de Kepler? Aquela que descreve o movimento planetário, aquela que descreve as órbitas dos planetas, né, que são elípticos. E desde aquela época, essas funções têm sido aplicadas em muitas situações físicas diferentes, incluindo a distribuição de temperatura de uma placa circular e a forma de uma membrana vibrante, né? Mas aí na física, tá? Mas quando você está trabalhando com temperatura, aí pode envolver fenômenos químicos também. A função de Bessel, né, pode ser escrita como essa minha série aqui, que é uma série de potência, por quê? Porque você tem x, ó, elevado a n, ó. Então você tem uma série de potência aqui. E repara que ela é uma série de potência alternada, porque você tem menos 1 elevado a n, tá? Então, e o domínio aqui é real, ou seja, você pode atribuir qualquer valor de x aqui para essa função, você vai ter alguns valores dela aí. Então, é uma função conhecida, né? Aí ela é chamada aqui de J0, de x, eu quis chamar, de n de 0, né, n de 1. Aqui, na verdade, aqui é 0, tá? Aqui agora aqui foi falha minha mesmo, que é 0, tá? Depois eu vou corrigir, de mandar isso para vocês. N igual a 0, porque se o domínio aqui é real, tá? Pode acontecer isso. Mas pensando bem aqui, eu estou errado de novo aqui, ó. Vacilei, é n igual a 1 mesmo, né? Porque aqui não pode dar 0, né? Fatorial aqui de 0 vai ser 0. E aí vai zerar todo mundo. Aí não vai ter nada aí. Então, erro meu. É de n1 mesmo. Então, deixa eu pagar isso daqui. Cadê a borrachinha aqui? Não está funcionando, não. Mas depois a gente conserta isso. Bem, ó, como sabemos, a soma de uma série, né, é igual ao limite da sequência das somas parciais. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o valor do somatório de uma série, eu faço a soma de 2 termos, depois eu faço a soma de 3, depois a soma de 4 termos, de 5, de 6, e eu vou verificar para onde que essa série, essa soma está indo. Se eu conseguir achar uma função que determina essa somatória, se eu calcular o limite, o valor desse limite é o valor da minha soma, né? Então, é o que eu fiz aqui, ó. Então, o limite de n tendendo ao infinito de Sn de x, onde Sn é os termos da minha série. Aí eu fiz algumas somas parciais, só para mostrar para vocês como que vai ficar essa minha série de Bessel. Olha só que interessante. As primeiras somas parciais são, então, olha só, S0, né, vai ter aqui, então vai dar 1. Depois, S1 vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 4. É só substituir aqui no lugar do i, né, os valores. Depois, S2, 1 menos x ao quadrado sobre 4, mais x a 4 sobre 64. Repare que são polinômios. Olha que interessante. São todos polinômios, ó. Então, aqui você tem um polinômio de grau 0, polinômio de grau 2, polinômio de grau 4, polinômio de grau 6, polinômio de grau 8. E por aí vai. Observe que se você for colocar aí o S5, você vai ter já um polinômio de grau 10, que está pulando de 2 em 2, tá ok? Então, você tem um polinômio. Então, na verdade, essas somas vão te dando funções, que são alguns polinômios.
Agora, olha o que mais é interessante dessa função, que você consegue escrever a função em forma de série. Os gráficos, né, abaixo aqui, são aproximações para polinômio. Repara que eu tenho o S1, né? O que é o S1? O S1 é uma função de segundo grau, é uma parábola. Repara que ele está representado aqui, ó. É essa azul aqui, ó, uma parábola. Ó. Depois eu tenho o S3. Já repara que o S3, o que é o S3? Já é uma função do quarto grau. Depois eu tenho um S6, um S3, que é uma função do sexto grau, e um S4, que é uma função do oitavo grau. E aqui, ó, eu tenho a função de Bessel mesmo, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a função, né, cujo gráfico representa a função de Bessel. Repara que quanto mais termos eu acrescento no meu polinômio, mais próximo fica a minha curva da curva verdadeira, que é a curva representa a função de Bessel. Olha aqui, ó, S1, aí aqui em cima eu tenho o S2 laranjado, tá vendo, ó? Aqui, ó, o rosa aqui, ó, é o original, ó, o rosa é o original, é o J0, tá vendo? É a minha função. E depois, olha só, o S3, olha o S3 como é que já fica mais próximo. O S4 já vai ficando mais próximo. Se eu colocar aí o S5, vai ficar mais ainda, tá vendo? Então, quanto mais termos eu colocar aqui nessa minha funçãozinha aqui, ó, mais somas eu fizer, mais próximo esse polinômio fica desse meu polinômio dado por essa função, que é a função original de Bessel. Né? Então, uma aplicação das séries de potência é aproximar os polinômios, tá vendo? Você pode, talvez você tenha um polinômio muito complicado, muito difícil de trabalhar, você pode escrever ele através de uma forma de potência, né, de uma série de potência, e você conseguir uma aproximação muito boa. O verde aqui, o S4, olha, já está muito parecido com ele. Se eu conseguisse ter colocado aqui o S6, por exemplo, vocês iam ver que ia ficar muito mais parecida com essa aqui. E abaixo, ó, tem um modelo gerado por computador, que envolve as funções de Bessel e função cosseno, aí já é uma junção das duas, que se ajusta à fotografia da membrana de borracha vibrante. Então, aqui você tem uma borracha, foi aplicada uma vibração, ela vibrou, e repara que o movimento que a vibração faz na minha membrana de borracha é muito parecido com a minha funçãozinha que está representada na função de Bessel. Né? Aqui não ficou muito bom esse meu... Esse meu... Começa, sobe, desce, sobe de novo. Tá vendo? Oi. Sua voz está Diga. ficando. Como é que é? Sua voz está ficando. Eu não ouvi o que você falou. Tá. Tá falhando. Deve ter internet. Velho, você falou comigo agora também, ficou meio picando. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou... Já são 8. Eu vou... Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Tem, mas a Kézia está querendo entrar. Nós não entramos, nós não admitimos ela. Deixa eu admitir ela aqui. Melhorou um pouco ou não? Tá ruim ainda? Melhor, parece que sim. Tá estranho, né? Ultimamente o povo tá reclamando desse aplicativo. Que tá dando uns problemas. Mas pode ser internet também. É. Agora tá normal. Tá, ótimo. Então, voltando aqui, ó, tá vendo? É um exemplo que eu coloquei para vocês aí, para vocês poderem não ficar assim, a gente não ficar fazendo essas coisas todas aí sem saber para que serve, né? Então, a função de Bessel é uma função, pode ser escrita como uma série de potência, e ela é usada para poder modelar, podemos dizer, né, de uma maneira assim bem interessante, uma vibração numa membrana de borracha aqui. Isso aqui pode ser uma coisa bem interessante. Talvez dá uma membrana... Você quer entender como que vibra uma membrana de borracha quando você tem um som alto, quando você tem um calor, não sei, depende. E aí, ó, aqui você tem o desenho dela em computador, né, em 3D, mas relação também com essa funçãozinha nossa que está aqui em cima aqui, ó. É bem parecido, né, olha, a vibração aqui com essa função. Você consegue modelar aí de uma maneira bem interessante, tá? Então, isso aqui é mais uma explicação mesmo para a gente poder se situar e mostrar de uma maneira concreta como que se usa essas séries de potência. Porque o que a gente vai fazer, basicamente,
vai te dar uma função, né? Vai dar uma função. E o que a gente vai fazer? Vai escrever uma série que representa essa mais próxima dessa função, né? Claro que não vão ser funções complicadas iguais a essa, porque a mão é impossível de fazer. Mas vão ser funções simples, por exemplo, 1 sobre 1 menos x, por exemplo. Essa é uma função que a gente consegue encontrar uma série de potência para ela. Sei lá, 2 sobre 3 menos x, ou mais x, não sei. A gente consegue escrever 2 sobre 3 mais x em função de série de potência, né? Isso alivia o trabalho que a gente tem, às vezes, para poder integrar, para resolver uma equação diferencial. É isso que é ruim, tá? Bem, quando a gente analisa a série de potências, os conjuntos de valores de x para os quais a série é convergente pode assumir 3 possibilidades. Então, isso aqui é uma teoria de série de potência. Então, a gente tem que ficar esperto com isso daqui, ó. Tá? O que pode acontecer com os valores de x? Pode acontecer 3 coisas. A série pode convergir quando x é igual a A, ou seja, apenas para um valor. Foi o primeiro exemplo que nós fizemos hoje. Você lembra? A série só convergia para x igual a 0. Pode acontecer isso. Pode acontecer a gente verificar que a série vai convergir para qualquer valor de x. Qualquer valor de x vai fazer com que a série converge. Ou seja, a série não vai divergir nunca. E também pode acontecer de existir um número positivo real, tal que a série, que é o que aconteceu no segundo exemplo que a gente fez. X menos. Oi? Interromper de novo. A Rose pediu para você aceitar ela. Não, pode, gente. Não tem problema, não. Deixa eu voltar lá na Rose. Tá, Rose. Tá aceito. Não tem problema, não. Pode perguntar também, tá? Mas essa parte aqui que é mais teórica, vocês vão ver. Hoje eu tenho a lista de exercícios aqui, eu já vou liberar a lista para vocês. Quando vocês fazerem os exercícios, é que surgem as dúvidas. Aí eu vou fazer o mesmo esquema. Vou dar um tempo para vocês fazerem as listas e depois eu solto a resolução detalhada, igual eu fiz com aquelas outras, tá? Para vocês poderem, porque não tem como a gente tirar a dúvida assim e tal, mas talvez pontual, aí talvez com as resoluções detalhadas ajuda. Então, olha só, voltando ao nosso assunto, quer dizer que a nossa série, o valor de x pode assumir 3 possibilidades para ela convergir. Ou seja, ela converge só para um valor, x igual a A, o primeiro exemplo que nós fizemos hoje, converge para todos os valores de x, pode acontecer isso, então vai ficar muito fácil de verificar, ou ela pode convergir apenas para um número positivo R dentro de um intervalo, né? Aí vai acontecer o que aconteceu no nosso terceiro exemplo. X menos A, né? Pode ser menor do que R, e divergir se o módulo de X menos A for maior do que R, que é um número R qualquer. No nosso caso lá foi 1, mas pode ser outro número. Tá? Aí aqui eu especifiquei cada coisa. O número R, no caso 3, a gente chama de raio de convergência, né? Então, esse número R que está aqui, né? A gente chama ele de raio de convergência da série. Aí, o que acontece? No caso 1, né? Que é esse caso aqui, ó, a série converge apenas para quando x for igual a A, o raio de convergência é 0, porque só vai convergir quando tiver assumir um valor só. Igual, assumiu lá para x, talvez você tenha uma série que só vai convergir para x igual a 10. Beleza, só converge para um valor. Aí, se perguntar para você qual que é o raio de convergência, o raio de convergência seria 0, tá? No caso 2, o raio de convergência é infinito. Por quê? Porque no caso 2, a série ela pode convergir para qualquer valor de x. Então, você tem infinitos valores, tá? E você tem uma outra coisa também que a gente chama de intervalo de convergência de uma série de potência, que é o intervalo que consiste em todos os valores de x para os quais a série converge. Foi o que aconteceu no segundo exemplo nosso. Nosso segundo exemplo, você tinha valores de x maiores do que 2 para a série convergir e menores do que 4, né? São os valores ali. No caso 1, olha só, o intervalo consiste em apenas um único ponto. Então, você não tem intervalo, você tem só um número ali. A série converge para x igual a 0. Então, quer dizer que o intervalo ali de convergência é x igual a 0, é 0. No caso 2, o intervalo é de menos infinito até mais infinito. Por quê? Porque a série vai convergir para qualquer valor de x.
Então, o intervalo de convergência é infinito, é a reta numérica toda. E no caso 3, né, podemos escrever que x menos a dentro do módulo menor do que r pode ser aquilo que eu acabei de fazer lá atrás, né? Lá tinha um x menos 3 aqui, ficou mais 3 para cá e mais 3 para lá. Então, x vai convergir de a menos r até a mais r. Aí que é o que a gente chama de intervalo de convergência. Então, para aquela nossa série lá, o intervalo de convergência nosso seria o quê? Nosso intervalo de convergência seria de 2 até 4, nosso intervalo de convergência. E o raio de convergência nosso, né, seria 1, né? O raio de convergência nosso seria 1, porque eu tenho um para cá e um para lá, para esse exemplo aqui, ó. Vou voltar aqui os slides. Esse aqui, ó. Tá vendo, ó? X é maior do que 3 e menor do que 4. Seria o intervalo de convergência que a gente fala. E o raio de convergência, né? Você tem o centro aqui que é 3, você tem um para lá e um para cá, o raio de convergência aí seria 1, tá? Para esse caso nosso aí. Então, isso aqui é teoria, mas para que serve isso? Serve isso para o seguinte, depois eu volto nesse slide. Aqui, ó, eu já até coloquei alguns exemplos de raio e intervalo de convergência. Ó. Série geométrica, n igual a 0 até infinito, x elevado a n. Então, essa seria aquela série, 0 mais 1, né? Por exemplo, 0 mais x, 1 mais x ao quadrado, o raio de convergência é 1, o intervalo de convergência é de menos 1 até 1. Por quê? Porque essa série aqui é geométrica, certo? Se ela é geométrica, então quer dizer que ela só pode convergir para valores menores do que 1. Então, o intervalo de convergência dela vai ser esse. Essa outra série nossa aqui, ó, que a gente já tinha visto, né, ó, n fatorial x elevado a n, foi o primeiro exemplo que a gente fez, o raio de convergência foi 0 e o intervalo de convergência também foi 0. Por quê? Porque ela só convergia para valor x igual a 0. Tá? Então, o raio de convergência foi aquele número. E o intervalo de convergência não tinha intervalo, só tinha ali o valor 0. Tá? O exemplo 2 foi x menos 3 elevado a n sobre n. Foi o que eu acabei de falar agora, né? O raio de convergência nosso aqui foi 1, que aqui é 3, né? Então, você tem um para cá e um para cá. Então, o raio de convergência, nesse caso nosso aqui, é 1. O raio de convergência é a metade do intervalo, tá? Basicamente é isso. E repara que o intervalo de convergência foi de 2 a 4, foi o que eu acabei de falar, tá? E o exemplo 3 aqui, que é a função de Bessel. A função de Bessel, como ela é válida para qualquer valor de x, então o raio de convergência é infinito. Para qualquer valor de x, ela vai convergir. E aí o intervalo de convergência vai de menos 8, de menos infinito até o infinito. Em geral, ó, o teste da razão, em alguma vez o teste da raiz, deve ser usado para determinar o raio de convergência. Quando o x é um extremo no intervalo de convergência, o teste da razão e o da raiz vão falhar. Então, provavelmente, quando o teste da razão falha ou o teste da raiz falha, o x, ele é um extremo desse intervalo aqui, ó, tá? E a gente vai verificar isso mais para frente. E aí deve-se usar outros testes. Quais testes? Aqueles todos que a gente viu nas aulas passadas. Mas 99% dos casos, o teste da razão vai nos ajudar, tá? Ainda bem que vocês entenderam o teste da razão direitinho, então dá para a gente usar ele bastante, tá? Que eu coloquei um exemplo, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, vou tomar uma água, que minha garganta secou, porque eu não trouxe água para cá, e aí a gente volta, eu falo sobre esses exemplos, falo da série de Taylor, série de Maclaurin, que é bem tranquila, tá? Pode ser? Tá joia. Então, beleza, então. Tá? Vou enviar para vocês as resoluções aqui, ó. As resoluções da prova, tá? Pra vocês darem uma olhada. Então, ok, então. Vou tirar aqui da gravação, que aí é bom que salva 2 vídeos também.